Filipenses, capítulo de número 2, os versículos de número 5. Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 até o número 8, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação sem igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Graças a Deus, meus amados. Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipe era do território da Capadócia, em que quando os irmãos estão ali, e Paulo estava preso em Roma, enquanto ele sentiu para enviar uma carta aos irmãos que estavam ali naquela cidade de Filipe. Aproximadamente 61 a 63 depois de Cristo, que Paulo escreve esta carta, o qual, quando ele, na segunda viagem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que Paulo, quando ele estava em Filipe, ele prega a palavra do Senhor, de tal maneira que os irmãos, que as pessoas se convertem ao Evangelho de Cristo. E ali Paulo, ele funda uma igreja, e esta igreja agora estava sob os seus cuidados, e agora ele precisa enviar uma carta para os irmãos, para exaltar os irmãos, para animar os irmãos, não é? Porque, queridos, porque as perseguições lá em Filipe estavam grandes, de maneira que os irmãos tinham perdido a sensibilidade, tinham perdido o amor, tinha perdido o desejo de estar sempre na presença do Senhor Jesus. E agora, os irmãos que estavam ali em Filipe, estavam deixando o amor de lado, estava agora se valorizando a si mesmo. E Paulo precisava dar uma palavra de ânimo para os irmãos que estavam ali. De tal maneira, amados, que ele pega o modelo de Cristo e diz, amado, lá no versículo, no capítulo 2, versículo de número 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus, como Deus, como o Senhor, ele se encarnou entre nós, fazendo-se homem. Jesus, ele teve duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Aleluia. Meus amados, e Paulo agora estava dando este modelo para os irmãos de Filipe, que precisava ter mais humildade, mais amor, glória a Deus, porque ele estava amando a si mesmo, não estava amando o seu próximo. Foi por isso que Paulo agora estava falando para os irmãos, e quando ele fala de Jesus, porque Cristo amado, lá em João, capítulo 1, diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem era este verbo? O verbo aqui é Jesus. Jesus deixou a sua glória, aleluia, e ele veio ao mundo para salvar toda a humanidade, para que eu e você pudermos ter o direito, oh glória, de estar com o Senhor nos ares. Glória a Deus, que quando nós vamos para a Gênesis, nós vemos que o homem perdeu essa comunhão, essa intimidade que ele tinha com Deus quando Adão pecou. E a Bíblia diz, pelo pecado de Adão, toda a raça humana foi contaminada. As pessoas que foram nascendo já tinham a raiz, já tinha a origem do pecado, porque o pecado já tinha entrado na terra.
glória a Deus. E Deus teve que enviar seu Filho Jesus, glória a Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu o justo sequer, para que o homem fosse salvo por causa do pecado. O pecado é que faz a separação de Deus e do homem, aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus ama o ser humano, todas as pessoas, toda a raça humana, Deus o ama. A única diferença é que o pecado que separa o homem de Deus, porque Deus é santo, oh glória, e Deus jamais vai permitir o pecado diante dele. Foi preciso que Jesus viesse ao mundo para que eu e você tenham o direito de uma vida eterna com Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus veio, glória a Deus. Quando vemos para Isaías, o profeta messiânico, quando ele fala desta pessoa chamada Jesus, glória a Deus. E vemos nos evangelhos, quando a promessa veio e cumpriu na vida de uma moça chamada Maria, aleluia. E este Jesus veio, glória a Deus, sobre uma natureza tão maravilhosa, que Jesus foi fecundado naquela mulher chamada Maria, glória a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus amados, baseado nesse texto de Filipenses, deste livro Filipenses, capítulo de número 2, o versículo de 5 a 8, eu quero subordinar o tema, as 3 direções da cruz, glória a Deus. Quando Paulo estava falando aos irmãos de Filipe, porque Filipe era uma cidade em que aquele homem chamado Filipe, nome da cidade, que fica ao território da Macedônia, foi homenageado pelo seu pai Alexandre o Grande e deu seu nome ao seu filho. E agora toda aquela cidade estava, aleluia, sobre os cuidados do apóstolo Paulo, glória a Jesus. E quando ele fala de Jesus, amados, porque os irmãos de Filipe, ele era um pouco egoísta, aleluia, só pensava em si mesmo, glória a Deus, não pensava nos outros. Aí ele coloca Jesus como modelo. Jesus se humilhou e a Bíblia diz que a sua humilhação e a vergonha, aleluia, e foi morte de cruz. De tal maneira, amados, que Jesus foi para a cruz. Se nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 22 em diante, você vai ver que Jesus, quando ele estava com seus discípulos na última Santa Ceia, e quando ele sai daquela Santa Ceia, a Bíblia diz que ele vai com seus discípulos para o lugar chamado Getsemane, que é o lugar da prensa da azeite. E Jesus, ele chama entre os seus discípulos, a Bíblia diz que ele chama Pedro, Tiago e João, e ele se separa diante dos demais, e a Bíblia diz, orai comigo, porque a minha alma está amargurada. A Bíblia diz que Jesus vai para o monte orar, glória a Deus, e lá no Getsemane, a Bíblia diz que Deus, aleluia, começa ali a orar em agonia, de tal maneira, amados, que o seu suor se tornou-se grandes gotas de sangue, aleluia. Jesus já estava sentindo a humilhação, a vergonha que ia passar diante da humanidade, glória a Deus. E a Bíblia diz que dali em diante Jesus é preso e vai passar por 6 julgamentos, 3 julgamentos judaicos e 3 julgamentos romano, glória a Deus. E a Bíblia diz, amados, que daí Jesus, ele é condenado à morte e morte de cruz, glória a Deus. A cruz para os romanos era sinal de tortura, sinal de castigo, glória a Deus. Isto era uma forma de Roma querer castigar as pessoas que se levantavam contra o Império Romano. E quando isso acontecia,
dependendo da sentença, e a última sentença era a morte de cruz. Uma pessoa, quando era morte em uma cruz, era uma vergonha. Diz a história que as pessoas, quando ele era condenado à morte de cruz, às vezes o condenado, ele queria muitas vezes se suicidar, porque ele sabia que a tortura era muito grande. Glória a Deus. Mas Jesus, a Bíblia diz, como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Glória a Jesus. Jesus sofreu a vergonha por mim e por você. Glória a Deus. Meus amados, quando Jesus ele sai dali diante do julgamento, ele vai ser levado para ser crucificado. Quando Jesus ele recebe os açoites dos romanos, porque os açoites dos romanos era cruel. Ele tinha seis tiras, e tinha chumbo e tinha dente de carneiro. O chumbo era para machucar e ferir as costas, e ali o dente de carneiro era para rasgar a sua carne. De tal maneira, amados, segundo a história, quem via quando Jesus passou pelo esses açoites, e ele, quando ele foi colocado diante do governador e diante da toda a população, as pessoas não estavam vendo, não estavam mais reconhecendo o Jesus, porque ele estava totalmente transformado, aleluia, todo chicoteado, todo ensanguentado, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele coloca-se uma cruz, oh glória, entre as suas costas, nos seus braços. E a Bíblia diz, amados, que ele vai andando pelas ruas de Jerusalém, as ruas de Jerusalém, pela Via Dolorosa. Era uma via que hoje existe lá em Jerusalém, em que essa rua ela é toda o comércio, onde a população daquele lugar estava presente. Então o Império Romano faz com que Jesus ele caminhe pelas ruas de Jerusalém, para que toda a população visse que aquelas pessoas que se levantavam contra o Império Romano, o que ia passar pela vergonha. Jesus foi humilhado, oh glória, foi chicoteado por mim e por você. Nós éramos condenados, glória a Deus, por causa do pecado, glória a Deus. Mas hoje, amado, a Bíblia diz que a porta da graça estará aberta por amor de Jesus, porque morreu na cruz do Calvário. E Jesus ele vai pela Rua Dolorosa para um lugar chamado Caveira, onde ali ele é crucificado, glória a Deus, de uma maneira em que quando ele começa agora já na cruz do Calvário, ele começa agora a dar o seu último suspiro, glória a Deus. E diz a história e a Bíblia, que a Bíblia diz que Deus disse: eu tenho sede. Na cruz do Calvário, Jesus passa por essa humilhação e passa pela última humilhação, exatamente na cruz do Calvário. E quando ele está ali, ele disse: eu tenho sede. A Bíblia diz que é um soldado romano, ele pega um balde de vinagre, oh glória, e coloca numa esponja, numa cana, numa vara, e chega até os lábios de Jesus. É uma vergonha, glória a Deus, mas o meu Deus foi humilhado, glória a Deus, por amor e por você. E muitas das vezes nós não queremos sofrer, glória a Deus, pelo amor à palavra do Senhor Jesus. Às vezes se levanta calúnia, se levanta palavras que ferem a nossa alma, mas fique certo, vença tudo, mas vença pelo amor de Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse mundo não tem nada para dar, glória a Deus, mas Jesus disse: no mundo terei aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci e vós também vencerei. Então você vai vencer, meu amado irmão, minha amada irmã, você vai vencer, glória a Deus. A dificuldade vem, mas Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, a vitória é certa, em nome de Jesus. Quando Jesus está no barco, ele acalma a tempestade, glória a Deus. Pode se levantar onda sobre onda, mas Jesus está no
no barco. O teu barco pode querer naufragar, pode querer afundar, mas não vai, porque Jesus está no barco. Tem momento da nossa vida que a gente pensa que dá vontade de parar, mas não pare não. Levante a cabeça e marche em frente. Glória a Jesus. Jesus venceu. Aleluia. Jesus venceu. E ele estava na cruz. E aqueles soldados, pegou um balde com vinagre, meu querido companheiro Estaques, grande amigo. E quando Jesus disse, eu tenho sede, a última vergonha de Jesus na cruz. Qual foi a vergonha? Você sabe de onde foi que aquele soldado foi pegar aquele balde com vinagre? Se você soubesse, glória a Deus, é a vergonha. No Império, em Roma, tem os banheiros públicos de Roma. Se você for estudar esse assunto, você vai ver. É que tem um banheiro público de Roma, onde as pessoas faziam as suas necessidades. Em frente às pessoas onde se sentavam para fazer as suas necessidades, tem um rego que ele passa uma água corrente. E um balde só serve para todas as pessoas ser usada. E as pessoas pegavam-se aquela esponja que estava numa vara, colocavam-se no balde com vinagre e se limpavam. E aquele soldado, ele correu, segundo a história, a arqueologia prova isso. Ele correu, pegou aquele balde e botou no lábio de Jesus. Uma vergonha. Jesus, Filho de Deus, passar por essa humilhação. Glória a Jesus. E você não reconhece isso, o amor que Deus teve comigo e com você. Aleluia. Vale a pena sofrer, vale a pena servir a esse Deus grande e poderoso. Jesus, ele é tirado da cruz. Mas a cruz, como eu já tinha falado, ela tem 3 direções. A primeira direção lá da cruz, ela aponta para baixo. Glória a Jesus. Aponta para baixo. A cruz é apontada para baixo. Está falando da vitória de Jesus sobre a treva. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus dá um brado de vitória, está consumado. A Bíblia diz que a terra tremeu. O que acontece? Quando as gotas de sangue da cruz do Calvário bateu na terra, a terra tremeu, sentiu. Glória a Deus. As catatumbas foram abertas. Deus deu um brado de vitória sobre as trevas, sobre os demônios. Eu venci, eu venci, eu venci. A morte não teve vitória sobre Jesus. Jesus venceu. Oh, glória. Aleluia. Jesus venceu a morte. Morte. Quando aponta para baixo, está falando exatamente da vitória de Jesus sobre as trevas. Quando lemos em Salmo de número 24 e 7, que diz, levantai a porta as vossas cabeças, levantai a porta eterna, para que entre o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Quando o inferno pensava que estava tudo acabado, Jesus entra, aleluia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Jesus venceu. A cruz apontado para baixo está vencendo, que Jesus venceu as trevas. Glória a Deus. Meus amados, quando vemos que a cruz apontado para baixo está falando de Jesus sobre vitória sobre as trevas, sobre os demônios, e a cruz apontado de lado, ela está falando da reconciliação com Cristo. A cruz apontada para os lados está falando da reconciliação com Cristo. Está falando da reconciliação entre eu e você com Cristo. Que o homem tinha pecado, o homem tinha colocado essa barreira diante de Deus. Aí Jesus, ele reconcilia, aleluia. Pega na nossa mão e ele pega na mão do Pai. Disse, Pai, agora ele é meu, ele é um como nós somos. Glória a Deus. A cruz apontada para os lados está falando da reconciliação com Deus. Glória a Jesus Cristo. Quando lemos em Atos dos Apóstolos, quando lemos dos Evangelhos de Atos de Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 51, eis que diz, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Glória a Deus. Quando
aleluia, quando os irmãos, quando os sacerdotes estavam no templo, aleluia, adorando, a Bíblia diz que no templo, a majestosa do templo, era de uma beleza magnificada, uma beleza soberana, em que no templo tinha um véu, e o véu era muito grande, ele era muito alto e era muito largo, de tal maneira, quando o sacerdote estava fazendo o seu sacrifício, quando Deus lá na cruz do Calvário dá o brado de vitória, a Bíblia diz que o véu que fazia separação de alto a baixo, pela lógica humana, não tinha homem nenhum naqueles dias que poderia rasgar este véu, aleluia, de tal maneira que ele era muito grosso e muito forte, mas quando Deus fez conciliação entre nós e Deus, a Bíblia diz que o véu da separação foi rasgado de alto a baixo, e eu e você temos o livre acesso de estar diante de Deus, glória a Jesus. Eu e você temos o livre acesso de estar diante de Deus, não precisa muita coisa não, para você estar em contato com Deus, basta você se dobrar o seu joelho, se humilhar, saber que você não é nada, que você é pó, diante da majestade divina de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus ouve, aleluia, Deus ouve a nossa oração. A única coisa que separa a comunhão com Deus é o pecado, mas a Bíblia diz, se esse tal se humilhar, aleluia, Deus ouve a sua e a minha oração, seja qual for o momento que você está passando, a situação que você está passando, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, glória a Deus, porque não tem mais, acabou a separação, eu tenho livre acesso com Deus, através de Jesus Cristo. Quando lemos para os evangelhos, vimos que aquele homem cego chamado Bartimeu, aleluia, estava na beira do caminho de Jericó, mendigando, pedindo esmola. Quem vai passando? Jesus. Jesus vai passando, ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Eu e você temos um livre acesso. Jesus quebrou, rasgou o véu do templo, cruz apontado para cima, glória a Deus, meus amados, e a cruz apontado para cima, está falando da glorificação com Cristo, glória a Deus, está falando da glorificação com Cristo. Quando nós vamos para o livro de Hebreus, do capítulo de número 1, versículo número 3, ele fala do resplendor da glória, aleluia, Cristo agora sendo glorificado no céu, oh aleluia, glória a Deus, recebendo louvores e adoração diante das majestades, diante dos anjos. Jesus agora estava sendo glorificado, glória a Deus, porque cruz apontada para cima, glorificação com Cristo, glória a Jesus, aleluia. E eu e você temos o livre acesso, aleluia. Quando lemos para Apocalipse, capítulo de número 5 e o versículo de número 12, proclamando, diz, proclamai com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu poder, riqueza, sabedoria, força, glória, louvor, honra, majestade, aleluia. Cristo, quando dá o braço de vitória, aleluia, glorificado ao Pai, ele veio como Deus, se encarnou entre os homens, aleluia, e ele morreu, ressuscitou e está à direita destra do Pai, o Todo-Poderoso. Agora, aleluia, temos o livre acesso de estar com nosso Deus, aleluia. Que eu e você aprendemos com Jesus, que possamos amar uns aos outros, que possamos ter comunhão com os outros, que possamos ser humildes, amando, aleluia, que possamos ser humildes, glória a Deus, porque Deus deixou esta lição para nós,
Ele veio, não foi para quebrar a lei, ele veio para cumprir a lei que estava estabelecida. Jesus cumpriu a lei, aleluia. E o maior desses ensinamentos é o amor, que eu e você possamos amar uns aos outros, é o nome de Jesus Cristo, sem cor, sem preconceito de nada, sem estatura, aleluia, seja pobre, seja rico, que tenha ou que não tenha, amamos uns com os outros, glória a Jesus. Por isso esta é a lição que Jesus deixou para nós, que possamos amar uns aos outros como ele amou, como ele nos ensinou. A cruz, ele está simbolizando a morte e vitória na cruz de Calvário. Eu e você temos vitória através de Jesus Cristo. Nós não era nada, mas através de Jesus somos. O diabo, aleluia, condenava. Jesus como advogado, ele veio, glória a Deus. E um dia, eu e você, se permanecermos fiéis a Deus, fiel a esta palavra verdadeira, vamos encontrar com Ele, glória a Jesus. Senhor, eu venci, aqui estou, porque um dia, glória a Deus, estaremos com Cristo no céu para todo sempre. É uma verdade, meu nobre companheiro e amigo, é uma verdade. A Bíblia diz que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja. E você, temos que estar preparado para este dia, glória a Jesus, porque Deus abriu a porta da arca, a porta do Éden se fechou, a porta da arca se fechou, aleluia, mas ainda tem uma porta aberta. A porta da graça, que é Jesus, ela está aberta ainda. Cabe eu e você aproveitar esta oportunidade para entrar nesta porta que chama Jesus. Que assim Deus nos abençoe e nos ajude no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, querido Deus, e a paz para todos. Amém.